Bom dia, primeira manhã em Tóquio, primavera, mas ainda está um pouquinho friozinho, ventinho fresco. Nós estamos caminhando aqui na beira do rio Sumida, nesse bairro que a gente está hospedado, que é a Asakusa, e a gente vai começar o dia indo visitar um templo, um dos muitos templos que essa cidade tem. Bom, então você passa por esse portal aqui, por essa entrada do templo, e você chega nesse corredor de lojinhas, e aí você vai até o templo que fica lá no fundo. Eu que estive no Japão faz 12 anos, já percebi uma mudança, assim, tem muito mais estrangeiro do que tinha quando eu vim da última vez. Mas a cidade continua a mesma, quer dizer, absolutamente limpa, organizada, silenciosa, tudo impecável, tudo perfeito. Isso está igualzinho. Uma lotação impressionante de turistas, mas muito. O país ficou muito fechado durante todo aquele período do Covid e nos anos que seguiram ao Covid, até 2022. Então, o país sofreu muito. E aí, para compensar, eles abriram completamente as portas em 2023, a ponto da gente não precisar mais visto. Antigamente, visto para o Japão era um pouco complicado de conseguir. Hoje em dia, não. Você vem sem visto e já entra. Exatamente, é o governo japonês tentando estimular a vinda de turistas. E acho que deu certo, porque o número de pessoas que a gente vê aqui, de tudo quanto é lugar, é chocante. Eu imagino que daqui 1 mês, 2 meses, que vai ser o verão mesmo na Europa, isso aqui vai estar inacreditável. Por enquanto, até que dá para andar aqui, ó, no meio desse mar de gente. Estamos já chegando no templo. Agora, saindo pela lateral do templo, tem um jardim muito bonito, com uma pagoda grande aqui atrás. E aí começa uma série de barraquinhas de comida. Acho que a gente daqui a pouco vai ter que experimentar alguma coisa, que a gente já tá ficando com fome. Ó, uma moeda de 100. Mas espera, parece que não tá. Ah, agora tá. Vai. Uma moeda de 50, que é moeda furada. E uma de 10. Ai, geladinho. Eu nem sabia se era quente ou gelado. Muito bom. E sem açúcar. Você vai adorar. 3 horas depois. Chegamos no fim dessa tarde de domingo nesse lugar maluco, famoso, né? Que é esse cruzamento de Shibuya Crossing. É esse local que tem faixa de pedestre passando na diagonal ali, ó. Nesse horário que as luzes estão começando a acender. E a gente quer tentar subir naquele Starbucks para ver se a gente subir naquele Starbucks a gente consegue ter uma vista melhor. Vamos? Hoje é domingo, engraçado esse horário aqui agora. Parece horário de rush, assim. Agora, mais uma vez, eu repito, tem muito estrangeiro aqui. Turismo, acho que tá no ápice aqui, viu? Porque nunca imaginei ver tanto estrangeiro pelas ruas do Japão. A gente está tentando chegar agora naquela famosa estátua do cachorro, aquele cachorro que ficou esperando o dono. Tem até um filme famoso, acho que com Richard Gere, que o dono morreu, o cachorro ficou parado anos no mesmo local todo dia esperando o dono voltar. Todo mundo faz fila para tirar foto com o Hachiko. Vamos ver se eu consigo pegar ele de lado aqui. Ai, que bonitinho. Famoso.
Famoso cachorro Hachiko. Pô, que você viu o Hachiko? Tadinho, que dó. No dia seguinte, Do lado de lá fica a estação de Harajuku, estação de metrô. E aí você vira, cruza a rua e chega aqui na entrada da Takeshita, que é essa rua aqui, que uma rua de compras assim, muito divertida. E nesses dias de chuva ela fica diferente porque a gente vê um mar de guarda-chuvas desfilando lá embaixo. É uma imagem interessante, né? Fica todo mundo tirando foto aqui, ó, para pegar justamente esse ângulo da rua e dos guarda-chuvas lá atrás. Ai! Ai! Caiu pertinho! Foi muito ruim. De novo. Vamos gastar dinheiro nesse negócio. Vai, peraí. Vou tentar o branquinho, vai. Ele gira, maldito. Acho que foi. Ai, que raiva! Nunca dá certo. Um grande programa aqui no Japão é ficar entrando nas lojinhas e principalmente lojas de cacarecos, porque eles são especialistas em loja de cacareco, em vender bichinhos, lembrancinhas, tudo tão tão caprichado, que vale a pena ficar entrando só para olhar essas coisas. Entramos no Parque Yoyogi nesse dia incrível de chuva. Depois a gente passear por aquela rua lá das compras. É um parque que tem uma vegetação densa, verde escuro assim, ó. E esse parque tem também um templo famoso, um santuário de um imperador, Meiji, construído no comecinho do século XX. A gente vai aproveitar esse dia bonito de chuva para fazer esse passeio. O imperador Meiji é muito respeitado, muito importante para o Japão, porque existe um momento da história, em 1868, em que esse imperador, aliás, esse período é chamado de período da restauração Meiji. Ele decretou o fim do shogunato e o fim do sistema feudal. Ele percebeu que o país estava há 200 anos em total isolamento, fechado para o resto do mundo, estava ficando cada vez mais retrógrado e pobre. Então, com uma declaração diante do que eles chamam de deuses, dos espíritos e dos deuses da época, ele encerrou o shogunato, encerrou o sistema feudal, colocou o imperador no centro do governo, mas a declaração que ele fez e as regras que ele estabeleceu são bastante democráticas, né? Contavam com a participação de toda a sociedade, todas as partes da sociedade, e também trouxe uma abertura enorme do país para a influência estrangeira, para as tecnologias novas e assim por diante. Então, esse imperador Meiji, que encerra dois séculos da era Edo, uma época muito fechada, ele foi muito importante para o Japão moderno. amanhã. Mãe, porque eu acho um desperdício. Você mora no Jardim Japão e tá aquela situação lá no bairro. Eu sou a favor da gente mandar uma carta pro dono aqui do Japão. Explicar, ó, tem um bairro na zona norte de São Paulo que tem nome Jardim Japão, Hiroshima, Nagasaki, Praça Nippon, Avenida das Cerejeiras. Um lixo. Sem ofensa. Que o gato comeu sua língua?
E aí a gente pede para ele fazer uma restauração no bairro. Pensa o que vai virar aquilo. Vai começar a ferver de gente lá, mais do que na Liberdade. Quem não vai querer conhecer o Jardim Japão? Você não tá com vontade de ir pro Jardim Japão? Mas o que vai fazer no bairro? Na Avenida Cerejeiras, o óbvio, de cada, assim, a rua vai ser ladeada de cerejeiras. Vai virar, na hora que elas explodirem, vai virar a coisa mais linda. Faz uma restauração na Praça Nippon. A gente pode ceder o seu imóvel para construir um templo, aí você não paga mais imposto. Constrói um ramen na frente para poder vender comida, vai ficar rica, não paga imposto. Revitaliza o bairro e fica famosa. Não é ótimo? Ó, tudo isso aqui vai ser Jardim Japão. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.